eu quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus para juntos meditarmos as Sagradas Letras. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode ficar mais bonito a expressão de Pedro, vamos lá? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor continue falando aos nossos corações poderosamente em nome de Jesus. Nosso boletim, a pastoral diz, Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem, uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressurgiu dentre os mortos, é Elias, ou algum dos profetas. E eu creio, meu irmão, que os discípulos fazem essas indagações, dão essas respostas de uma maneira assim bem ética com o Senhor. Porque a maioria ali dos líderes mesmo judaicos estavam dizendo, ele é um impostor. Ele é um falso mestre. Alguns chegaram a dizer, ele é a personificação de Beelzebu. Mas os discípulos colheram as informações das pessoas que traziam aquelas informações mais benéficas, assim pensando, né? Algum profeta. Mas vós, continuou ele faz uma segunda pergunta para os seus discípulos. Quem dizeis que eu sou? Aí, Pedro, aquele que está sempre pulando na frente, desta vez pulou na frente, inspirado pelo Espírito Santo, porque ele disse, não foi carne nem sangue que te revelaram isso não, ô Simão Pedro. Não foi carne, não foi sangue, não veio de você mesmo. Pedro então declara, ele e Tomé sempre estão falando primeiro, né? Mas principalmente Pedro. Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não. Não é um impostor. Não. Não é apenas um profeta, mais um profeta ou sacerdote que surgiu em nosso meio. Não. Tu és o Cristo. Tu és a personificação de Jesus. Tu és o Messias enviado. E esta é a mensagem que nós precisamos aceitar. Esta é a mensagem que nós precisamos declarar com a nossa pública profissão de fé. Aqui Pedro está declarando sua fé em Cristo Jesus. E agora nós também somos chamados, aqueles que fizeram essa confissão aqui no altar, no púlpito, né? Ou em outra igreja qualquer, você já declarou Cristo como seu Senhor e Salvador? Como seu Salvador, seu Redentor, o único caminho, como foi falado pela Laura? Você já fez isso? Anuncie a Cristo. Porque o texto continua dizendo, não foi carne ou sangue que te revelaram esta mensagem que você acabou de declarar. Olha, Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo é muito importante. Eu quero finalizar essa breve devocional do culto dessa manhã com este versículo, que é o propósito da nossa 7ª conferência missionária. O texto fala que Jesus, mais uma vez, Jesus ensinou para Pedro, olha, você recebeu uma divina inspiração, você declarou a verdade, porque o Espírito Santo já está habitando no seu coração. Sem o Espírito Santo não há conversão. Agora, Pedro, eu também te digo, tu és Pedro. Ele faz um trocadilho com a palavra Pedro, Petros, que deriva-se da palavra Petros. Então ele diz, assim como o seu nome significa, traz a ideia de pedra, esta pedra que você acabou de declarar, e Pedro vai declarar lá na frente, lembre-se que Pedro vai dizer, na sua primeira carta,
A pedra que os construtores rejeitaram veio a se tornar a principal pedra angular. É Jesus. Pedro ensina isso. É Jesus que é a pedra angular. Sobre esta pedra, sobre Cristo, eu edificarei a minha igreja. E o que ele diz depois disso? Vamos repetir todos juntos? E as portas do inferno não prevalecerão. As portas, quando a gente pensa nesse versículo, nós na maioria das vezes pensamos assim: não vai ter nada que vai entrar na igreja para destruir a igreja. Não é assim que a gente pensa? Mas quando você pensa em porta, você está falando de avançar e entrar no reino das trevas. Entrar para mudar a história de pessoas, para mudar vidas. E as portas do inferno estão trancadas para a mensagem, não vão suportar, porque a igreja vai avançar, a obra missionária vai ser realizada e a glória de Deus vai encher toda a terra. Aleluia! Preguem essa mensagem. Pedro, aquilo que o Espírito te deu, agora ele te capacita, anuncie essa mensagem e as portas do inferno não prevalecerão. E olha que ele termina dizendo ainda, né? Aquilo que vocês ligarem no céu será ligado, se ligarem na terra, será ligado também nos céus. Que tremendo, queridos! Que mensagem! Esta é a mensagem que nós temos para carregar e transmitir ao mundo. Nessa 7ª conferência missionária, eu e você estamos sendo, então, desafiados. Vamos pregar, vamos anunciar, vamos declarar primeiro. Se você não tem Cristo, como anunciar a Cristo? Declare, confesse, entregue, confie e anuncie. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, a Tua palavra está diante de nós e o nosso desejo na manhã desse dia é ligarmos nessa terra mesmo esta mensagem, grande mensagem que o Senhor deixou para todos nós. E o Senhor, suas últimas palavras nessa terra, depois de ter sido então morto, crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dentre os mortos, apareceu para mais de 500 testemunhas e declarou para o seu grupo seleto de discípulos: ide, portanto, por todo o mundo, a todas as nações, a todas as criaturas, e anunciem a mensagem redentora de Cristo. E aqueles que aceitarem, batize-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis-nos aqui, Pai, nessa 7ª conferência missionária, que trabalharemos o tema crianças, evangelizando crianças. Nós declaramos ao Senhor, não somente a nossa fé, mas também o nosso desejo de anunciar: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, envia-nos a nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que bênção. Vamos lá. Nossos visitantes, sejam todos muito bem-vindos. Alegria muito grande recebê-los. Tem alguém que veio pela primeira, segunda ou terceira vez? Todos de casa, né? Deus abençoe. Um abraço para a Rosângela, que está aqui, está lá na internet também. Não, Rosângela Pinheiro essa. Troquei aqui. A mãe da Raquel. E a Cláudia Martins, Sofia. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Queridos irmãos, Lucas também, né? Queridos irmãos, alguns avisos importantes. Nós teremos uma atividade muito importante hoje, como eu já disse, na 7ª conferência missionária. A nossa escola dominical será totalmente diferente. Pela primeira vez, nós não teremos classes, somente uma classe vai funcionar hoje. E aqui não vai ser classe, vai ser culto, né? A única classe que vai funcionar, então nós terminamos aqui a oração que Jesus nos ensinou, como nós fazemos todos os domingos. Nós teremos a classe somente do catecúmenos. Cadê a turma do catecúmenos aí? Vida nova, nova vida, não é verdade? Amém. Então, vocês podem até, para ficar mais confortável, não sei se quiser ficar lá numa das salas ou no salão social,
presbítero Rogério, que vai estar dando a aula, você pode acompanhar ele, tá certo? Então, a nossa classe Nova Vida é a única classe que funcionará hoje, porque todas as demais classes, inclusive o berçário, vai funcionar aqui também. E nós teremos a família Alegria, nós teremos o palhaço Alegrão. Ele está atrasado? Mas acho que agora ele já chegou, hein, Miguel? Daqui a pouco ele vai entrar, tá certo, galera? Todo mundo na expectativa de receber a família Alegria, sim ou não? Amém. Boletim está aí, muitos avisos, família do altar.